Flamengo mira jogador que atua em Portugal. Atacante desejado pelo Fla será negociado pelo United. Vitor Pereira está irritado com a diretoria do Flamengo. Bem-vindos ao canal Gavia News, sua principal fonte de notícias sobre o Flamengo. Se inscreva para não perder nada sobre o seu time do coração. Contratado para substituir Dorival Júnior após a conquista da Copa Libertadores e a Copa do Brasil, Vitor Pereira recebeu apenas um reforço até o momento, com a chegada do meia Gerson, que estava no Olympique de Marseille da França. O site Torcedores apurou que as dificuldades em conseguir nomes impactantes para qualificar o elenco têm sido o motivo que está irritando Vitor Pereira. O português tem cobrado agilidade à diretoria rubro-negra para atender os seus pedidos. O treinador já entregou uma lista com 5 nomes por posição que considera carente, porém, ainda não teve um retorno do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e do diretor executivo, Bruno Spindel. Vitor Pereira tem buscado reforços no Porto, seu antigo clube, e já colocou na mesa dos dirigentes nomes como Rodrigo Conceição e Matheus Uribe. Apesar disso, o Flamengo não vem conseguindo facilidade para tirar os atletas do clube português. A grande prioridade era a chegada do uruguaio, mas o Porto se recusa a liberar os volantes sem receber uma compensação financeira. Matheus Uribe tem contrato até junho e ainda não chegou a um acordo financeiro para seguir na equipe comandada por Sérgio Conceição. Ainda segundo a reportagem, o Flamengo não desistiu da contratação de Matheus Uribe, mas também não pretende pagar o valor pedido pelo Porto. A estratégia será oferecer um pré-contrato quando as partes esgotarem os argumentos para a extensão do vínculo. A princípio, o montante exigido pelos portugueses acabou afastando o Flamengo de formalizar uma proposta. Isso porque o Porto não abre mão de receber 5 milhões de euros, 28 milhões de reais na cotação atual. O Manchester United deve emprestar um jogador que virou alvo de Botafogo e Flamengo nos últimos meses. Facundo Pelestri, de apenas 21 anos, não vem tendo espaço no time inglês e atuando com baixa frequência pode ser cedido para outro clube nos próximos dias ou meses. O atacante, que atua pela ponta direita do campo, foi uma das preferências do alvinegro e do rubro-negro neste período, mas nenhum dos dois conseguiram entrar em um acordo com a diretoria do United por empréstimo. Além dos dois times brasileiros, algumas equipes do futebol europeu também sondaram a situação do jovem, inclusive o Valência da Espanha. Entretanto, os ingleses preferiram manter o jogador no plantel naquele momento. Facundo Pelestri foi convocado pela seleção do Uruguai na Copa do Mundo e foi um dos melhores jogadores do elenco na competição. Desta forma, chamou a atenção dos clubes que demonstraram interesse em tê-lo no plantel. Nos últimos jogos, o jovem vem entrando nos minutos finais e tentando boas atuações, mas ainda não é uma das primeiras opções de Erik ten Hag, treinador do Manchester United. Com isso, os Red Devils irão oferecer um novo contrato e renovar o vínculo do atacante antes de cedê-lo para algum outro clube, tendo em vista que entendem que o ponta-direita tem um grande potencial e pode ser uma grande opção para o futuro. O jogador foi revelado e se destacou com a camisa do Peñarol. Em busca de reforços para atender os pedidos do técnico Vitor Pereira, o Flamengo não conseguiu a contratação de Matheus Uribe. Porto, atual equipe do uruguaio, dificultou as negociações e o volante, por enquanto, fica em Portugal. O site Torcedores apurou que outro jogador em atividade do futebol português também está despertando interesse do treinador rubro-negro, Gustavo Assunção, do Famalicão. O volante de 22 anos tem feito boas atuações pelo time de João Pedro Sousa. A janela de transferências fecha no dia 4 de abril e o Flamengo tem pressa para fechar a contratação. Isso porque o técnico Vitor Pereira deseja a chegada de um jogador para suprir a saída de João Gomes, que foi negociado ao Wolverhampton, na Inglaterra. Tudo indica que o Famalicão voltará a ter dores de cabeça com a sede do Flamengo. Essa não é a primeira vez que a diretoria rubro-negra tenta a contratação do meio-campista. Em 2022, por exemplo, ele foi pedido pelo ex-técnico Paulo Sousa. Ainda segundo apurou a reportagem, o presidente do Famalicão, Joaquim Jorge Alves da Silva, está disposto a ouvir uma proposta do Flamengo. O dirigente, porém, não deve negociar o jogador por qualquer valor. Isso porque Gustavo Assunção tem uma multa rescisória fixada em 50 milhões de euros, 280 milhões de reais na cotação atual. O valor é considerado inviável para qualquer clube brasileiro. Seu contrato com o Famalicão vai até junho de 2025. Isso aí, gostou das notícias? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do Flamengo. Até a próxima!